Olá, você que está aqui no canal Mente Holística Cast, seja bem-vindo. Eu estou aqui com a Daiane Tavares, ela é psicóloga, terapeuta, escritora e ela lançou um livro ontem que foi best-seller na Amazon, é um livro digital. Então ela veio aqui, né, a meu convite, e eu fiquei muito feliz dela ter aceito, para a gente falar um pouquinho da história dela, né, da profissão dela e do conteúdo desse livro, que eu vejo que é assim muito importante e interessante o tema, que ela vai falar tudo isso para nós agora. Seja bem-vinda, Daiane. Muito Muito obrigada. prazer você estar aqui comigo, viu? Obrigada O mesmo. prazer é todo meu. Eu que agradeço, né, o convite. Me sinto muito honrada também de estar aqui presente. Então, e aí você é de Goiânia mesmo? Sou nascida e criada, como diz o ditado, né? Goiânia de pé rachado. Tá certo. Goiânia é muito bom, uma cidade maravilhosa. Eu também estou aqui há muitos anos. E assim, como a gente, né, eu também lancei um livro, você lançou e você já tem outros livros, nós nos conhecemos, só para contextualizar aqui, num grupo, né, de escritores. Então, assim, eu tive o prazer de saber que tinha, né, uma querida aqui em Goiânia e hoje ela estar aqui também vai fazer toda a diferença aqui no canal. Daiane, como que é o título do livro que você lançou ontem? E vamos contextualizar, contar, né, o que é a história do livro. Gente, essa história desse livro, na verdade esse livro ele nasceu de um livro que já tinha nascido, né? Eu estava com bastante informação guardada e comecei a escrever, de repente saiu um livro, um e-book que já está na Amazon já tem um tempo. Aí saiu um segundo material que ficou, se eu fosse juntar os dois contextos, ia ficar muita informação. E eu decidi separar exatamente para eu não perder o conteúdo e não deixar o material muito extenso. Então, assim, só para resumir, o segundo material, que chama Entre Linhas e Laços, ele está com a editora, já está no processo lá de formatação ali para impressão. E o que foi lançado ontem chama Cabeça nas Nuvens, Pés no Chão. Todos eles falando de comportamento humano, que foi, na verdade, o meu grande chamamento para a vida. Eu chamo de missão mesmo. E hoje eu enxergo o comportamento como uma necessidade de conhecimento de qualquer ser humano. Há muitas pessoas que buscam aprender sobre outras com o foco de ter poder. Sim. Porque quando eu conheço bem outra pessoa, você entende que eu posso manipular, que eu posso criar situações, que eu posso prever a resposta comportamental. Mas a verdade é que quando eu entendo melhor o outro, essa vertente ela sai toda de linha. Que aí eu consigo praticar outras verdades. Eu vou me enxergar melhor, eu vou julgar menos, eu vou criticar menos, porque eu vou me ver mais do que eu vejo os outros. Eu vou conseguir fazer uma leitura muito mais ampliada do meu próprio comportamento para depois eu olhar para o outro. E é essa previsibilidade que ninguém espera quando a gente começa a entender melhor o ser humano. E é um tema realmente muito importante, porque as desavenças, né, tudo que ocorre de não bom num relacionamento tem a ver com o comportamento, né? Exatamente. Olha, quando você vai acompanhar famílias, como é o meu caso, né, terapeutizando, que a gente até brinca assim, com família, com pessoas individuais, você entende que a maioria dos conflitos, eles surgem pela falta de compreensão. Exato. Não é que não existe amor, não é que não existe empatia, mas é que nós estamos sempre buscando a nossa base de conhecimento, isso como pressuposto para eu analisar o outro. Então, meus valores, meus costumes, minhas verdades, e eu acabo transferindo isso para o outro, esperando que ele emita o mesmo tipo de resposta. Aí é onde as nossas expectativas se frustram. Né? Exatamente onde os conflitos nascem e onde as pessoas não conseguem mais conciliar. É o que eles chamam de situações irreconciliáveis, né? Porque o meu eu, ele toma tanto espaço no ambiente que eu acabo deixando de olhar para o outro. E tem uma coisa muito importante nisso, Isa, que eu preciso trazer. O comportamento humano, gente, ele é totalmente explicado. Existem bases não só da teoria da evolução ou da análise do comportamento, a própria neurociência hoje explica tudo sobre comportamento, eles têm uma origem. Sim. Não existe comportamento que ele nasceu do nada.
A pessoa acordou inclinada a arrumar uma briga, ou ela acordou predisposta, vou até usar uma expressão mais acalorada aqui, a cometer um crime. Não é. Todo comportamento ele tem uma origem que pode ser explicada, às vezes uma base até na infância. Sim. A psicanálise é uma base muito forte para isso, né? Uma abordagem muito forte que traz esse nível de conhecimento, mas eu confesso que eu não me apego muito. Eu sou da área da psicologia que vai mais fundo na resposta comportamental, né? Na ação e reação. Eu gosto mais dessa explicação, dessa abordagem científica do que da outra que leva em consideração somente. Não que isso não possa ser considerado, não é isso. Mas eu acho que tem muito mais campo para ser aprofundado do que a gente imagina. Né? Com certeza, porque essa base aí que você falou, né? Porque não é só mental, a consequência ela vem exatamente o que você falou, né? De manifestações antigas, de coisas antigas que vão se manifestando, não é? Traumas. Inclusive no meu segundo livro, Entre Linhas e Laços, que eu muito indico, né, a leitura de quem quer entender melhor, eu começo o livro já falando sobre isso. O ser humano, ele é uma caixa cheia de surpresas, né? É como se você pegasse uma caixa fechada sem saber o que tem lá dentro. Esses somos nós. Toda hora que você colocar a mão, você vai tirar uma surpresa. Então, você não pode analisar o ser humano no aspecto geral ou só pela base da fé, né? Pelos valores, pela ética, ou só pela base da evolução, ou só pela base da formação contextual, do ambiente que aquela pessoa cresceu. Não, isso é a gente minimizar a importância do ser humano. Né? Eu estou, na verdade, limitando esse conhecimento quando eu faço isso, porque ele é muito amplo. É uma caixa de segredos mesmo. É muito interessante quando eu entro por essa vertente. Porque a gente, né, falando aqui como canal, né, holisticamente, é exatamente, né, o corpo, a mente, o espírito, é tudo ligado, né, um conjunto. Exatamente. Aí, olha, e é tão interessante você pegar essa ideia, corpo, mente e alma, quando a gente vai para o contexto universal. O ser humano, no contexto universal, existe um comportamento que ele se replica em qualquer lugar do mundo, você sabia? Esse comportamento é a necessidade de viver em sociedade. Onde eu for, em qualquer país, em qualquer nação, em qualquer povo, em qualquer origem, você vai, aliás, em qualquer época da existência humana, essa necessidade de estar em convívio, ela acontece. Por mais que as pessoas falam assim, eu vivo bem sozinha. Sim, ali na sua casa. Mas vamos considerar que, sei lá, teve um ambiente catastrófico aí, a população humana foi extinta, né? Você não ia conseguir viver naquele ambiente isolado, sem ter um rosto aqui, um som ali, um contato, isso é enlouquecedor. Necessidade de pertencer. Exato, né? É a nossa razão existencial, né? Eu chamo assim. Então o livro ele traz muito dessa bagagem, né? E mostrando essas diferenças, especialmente esse último. Quando eu trato aqui do cabeça nas nuvens, pés no chão, eu trato de um comportamento, de vários comportamentos, na verdade, que levam ao mesmo objetivo. Eu posso ser uma pessoa tranquila, ou pode ter uma pessoa extremamente preocupada, um muito analítico, um muito sonhador. Esses tipos de comportamento, representados ali por diversas personalidades, não querem dizer que uma pessoa vai chegar no local primeiro que a outra. Todas essas diferenças, elas podem chegar ao mesmo lugar, ao mesmo resultado. Só que o que acontece é que essas pessoas vão fazer isso por caminhos diferentes. É isso que eu trouxe para o livro. Olha, você precisa entender que uma pessoa que ela é mais analítica, ela vai usar uma rota para chegar em determinado lugar. Uma pessoa que é mais sonhadora vai chegar no mesmo lugar, mas às vezes o alvo dela, o ponto de partida para chegar nesse lugar é diferente. Até mesmo uma pessoa que eu coloco lá, que está vivendo o vazio existencial, né? Ele não sabe bem o que quer, essa pessoa também vai chegar a algum lugar. Mais lento, mais devagar, por outros caminhos, mas ele vai chegar. Nós estamos destinados a uma rota, né? Não existe qualquer pessoa nessa face dessa terra que não vai chegar a um destino. E nós temos um destino final, né? Exatamente. Então, é um tema assim,
como que eu falo, sensível, né? Porque as Muito. pessoas às vezes não aceitam, porque tem os pontos de vista. Com certeza. Embora, né, a gente tenha, às vezes, né, vista curta, no sentido de não entender, né, exatamente isso, que as diferenças é que faz a gente evoluir, crescer. Com certeza. Como é difícil, realmente, é um tema realmente que precisa de ser abordado, precisa ser entendido, estudado. E que bom que você lançou esse livro falando sobre isso, porque eu entendo que... que a base, né, realmente, é essa convivência harmônica para que a gente alcance também as coisas com mais leveza, né? E então é isso. E você na sua vida, no seu dia a dia, né? Que você é casada, tem seus filhos, tudo. E como que é, agora vamos para uma coisa assim, né, do nosso dia a dia, porque a base é isso, a gente começar a entender a diferença minha, do meu marido, porque normalmente somos diferentes, a gente nunca casa com alguém que é igual, né? Sempre tem essa coisa, assim, como que é essa abordagem que você faz com seus filhos, né? Assim, então eu vou te sentido. Contar mais um segredo desse livro, ninguém sabe ainda, acho que nem eles. Que bom. Esse livro tem 5 capítulos e cada capítulo ele descreve um de nós lá de casa. Ah, que coisa linda, que coisa boa. Então, assim, como é que eu fui testando se a veracidade das informações estavam, de fato, sendo coerentes com a realidade? Eu pegava trecho do livro, por exemplo, que eu escrevi sobre a personalidade do meu filho. Sim. Olha, lê aqui comigo. Aí eu lendo. Aí, nossa, mãe, mas isso aqui é muito eu. Aí meu marido da mesma forma. Aí eu peguei o capítulo, eu via... Normalmente a gente estava sentado ali para o café, ou comendo junto, falei, olha esse trecho aqui. E eu ia lendo aquele trecho do livro que já estava pronto, né? Aí eu via que ele começava a rir. Ah, tá. Se identificava. Agora minha filha foi uma das experiências para mim que foi assim a principal, porque eu estava voltando com ela da escola e ela contando uma experiência difícil que ela enfrentou, né, dentro da escola. E aí eu falei, filha, vem cá. Aí eu abri no celular, porque eu já estava com o e-book pronto no meu celular, falei, lê aqui comigo. E ela foi lendo e foi vendo aquele mesmo cenário se replicando na vida dela. Olha que então, assim, gente, esse livro é para isso. É para você entender que mesmo dentro da sua casa, lidar com as diferenças é uma necessidade. Não vou falar de uma obrigação, não. É uma necessidade. Se você ama, se você quer viver bem, se você quer respeitar as diferenças, se você quer entender as limitações, porque quando eu conheço bem a pessoa, eu não vou chegar a afrontar uma área que eu sei que para ela é frágil. Sim. Né? Então essa limitação, esse entendimento traz uma prudência que faz a gente viver bem, harmoniosamente. Então no meu lar, que não foi sempre assim, viu? Eu já passei muitas dificuldades por não entender, então os meus últimos 10, 15 anos eu me dediquei exclusivamente ao estudo do comportamento humano exatamente para o vencer. Por isso que eu te digo, quando eu estudo, às vezes eu penso que eu fui para o estudo, deixa eu entender por que meu marido é assim, por que ele age assim, por que meus filhos, por que eu acabei descobrindo eu. Claro. Eu acabei me descobrindo e descobrindo... como eu posso entender melhor eles, né? Então essa, gente, eu acho que foi a maior descoberta que eu pude deixar para o meu leitor. Uma experiência única, que ele vai sair fascinado dali, né? E um detalhe muito importante que eu não posso deixar de falar. Eu não usei teorias pesadas, cansativas, eu sou uma leitora assídua, né, da minha infância, foi um hábito que minha mãe deixou para mim. Amo ler. E lendo muito, a gente vê determinada linha de escrita, o perfil do escritor, assim, existia livros com conteúdo fantástico que você perdeu o interesse muito rápido. Então, o que eu foquei? Eu me debrucei muito, escrevendo, reescrevendo, revisando, para trazer uma linguagem que fosse acessível para qualquer pessoa. Uma pessoa que entende de comportamento, uma pessoa que não entende, uma pessoa que quer entender, esse livro vai ser para todas elas. Quem entende bem vai se familiarizar ainda mais com o conteúdo, e para a pessoa que ela não tem essa informação, aquilo vai ser novo e fabuloso, porque ela vai saber na prática sobre o que está falando. Porque é um dia a dia, né? Uma coisa assim, de uma rotina. Exatamente. E eu uso muita metáfora, né? Então no dia a dia você vai ver situações específicas, por exemplo, como fazer um café. Eu posso dar esse exemplo aqui? Claro, fica à vontade. No livro eu explico isso, né? Quando o nosso comportamento está sendo afetado por vertentes diferentes, um processo cognitivo, um processo de ambiente,
um processo emocional, eu tive uma perda, um familiar. Como é que você acha que vai ser meu café que eu vou fazer no primeiro dia da manhã? Vai ser um café sem graça, não vai ser bem preparado, porque o meu emocional, ele está afetando muito aquela situação. Pode ser que, se eu tiver com as minhas emoções muito afloradas, eu vou fazer aquele café bem forte. Se eu tiver com as minhas emoções tranquilas, talvez eu vou querer um cappuccino. Então vai depender muito. Uma outra questão é o contexto, o ambiente. Meu marido é um exemplo típico disso. Se a cozinha estiver com bagunça, ele não dá conta de esquentar uma água. Ele não consegue. E tem pessoas que são assim. Então, quando o ambiente, ele tem um aspecto, não, quando ele tem uma influência forte sobre o seu comportamento, você vai ver que isso vai afetar em muito seu humor, a forma como você vai fazer as coisas. Então, dessa mesma forma, se eu vou preparar um café num ambiente bagunçado, como é que você acha que vai sair o café? Já parou para pensar? Eu quero fazer o mais rápido possível para livrar daquilo ali. Vou fazer água e olha, se já está bagunçado, qual que é a coisa mais comum acontecer? Vou deixar mais bagunça. Já está bagunçado mesmo, deixa aí, depois eu vejo. Mas não, vamos considerar que você chegou à cozinha e está impecável. Ah, eu vou fazer um café. Gente, que prazer fazer esse café. Você curtiu o cheiro do café, né? Cadê a dosagem certa de açúcar, a dosagem certa do pó, e aquela paciência, você quer curtir aquele momento, né? Às vezes sem pressa. E tem um outro ambiente, um outro aspecto também, que é o próprio neurológico, né? O nosso cognitivo, que é onde eu vou fazer esse cálculo preciso. Eu vou usar minhas experiências cognitivas para moldar o café perfeito, né? Eu quero ele mais fraco, mais doce, eu quero ele mais forte. Então, todo o meu processo cognitivo vai estar envolvido. Aí você pensa o seguinte, nesse dia em específico, eu peguei um resfriado. Eu não estou sentindo direito o cheiro, né, do café. Isso também vai afetar na minha produção ali, né? No tipo de café que eu vou oferecer. Então isso leva para a vida. Exato. Eu falei de uma experiência do dia a dia, que é fazer um café, mas leva isso, por exemplo, para um passeio em família, né? Dividir uma experiência de uma lanchonete. Tudo, gente, tudo muda. Se o seu humor, se as suas emoções, se o seu ambiente vai estar fortalecendo ali, né? Vai estar... como é que eu digo, aquecendo aquele momento, tudo isso vai ser um diferencial para as suas respostas comportamentais. Só que as pessoas não analisam assim, as pessoas não olham isso com essa ótica. Eles acham que é tudo uma concordância, né? Uma coincidência da vida. Mecânico, né? Isso, e a verdade é que não é. A gente está produzindo isso desde a hora que a gente acorda. Nós levantamos da cama já com esses estímulos acontecendo, né? Eles acontecem da hora que a gente entra num banho, na hora que a gente escolhe a comida, a relação que eu tenho com o meu patrão, né? Se eu tive um cliente muito chato durante o dia, tudo isso vai impactar na resposta que você vai entregar. Seja ela de paciência, seja ela de empatia, seja ela de nervoso. No trabalho também, né? Claro. Então, Realmente... É um tema exatamente como a gente já falou, né? Do nosso dia a dia. Sim. Agora, como que faz para a gente ficar atento nisso, né? Vamos achar uma fórmula, tem, né? Eu sei. Claro então, vamos lá. Eu sei que você traria isso, porque a pessoa que estuda, não é possível que não teria. Eu acabei de falar, né? Na verdade, a gente nunca presta atenção. Quando a gente para analisar, quando você faz aquela respiração e você coloca a sua mente em ação, você coloca o seu cérebro para analisar aquela situação, é automático. Vou te dar um exemplo simples. Uma pessoa, ela está muito nervosa, ela recebeu uma patada, alguém foi muito ríspido e ela ficou exaltada na hora. Ela tem a possibilidade de responder aquilo de imediato e devolver na mesma moeda, que é o que a maioria faz, ou ela tem a opção de, espera aí, deixa eu processar isso melhor. Vou tirar 5 minutos ali e agora eu volto. Ela vai, respira. Nesse momento, olha o que as pessoas fazem. Eu vou falar isso, isso e isso. Espera aí, deixa eu preparar aqui. E aí, quando vai em frente, não consegue falar. Mas o fato é que quando eu tiro esse momento, eu dou espaço para o meu cérebro oxigenar. Aí existe uma área dentro do cérebro que é o córtex pré-frontal.
Ele está sempre ali engajado com o planejamento, com a tomada de decisão. Então, ali eu vou conseguir tomar decisões mais racionais. Concentrar todo aquele mal-estar em produzir um comportamento melhor. Então, o tempo analisando aquilo é o principal. Duas pessoas estão discutindo. Gente, isso é muito verdadeiro. Se você tirar uma delas do ambiente e levar para respirar, agora ela vai voltar calma ou mais nervosa? Muito mais calma. E outra, mais capaz de analisar, de ponderar e de pesar. Falar, eu falei o que não devia. Nossa, me desculpa. Nossa, é verdade, eu acabei provocando isso fazendo o que eu fiz. Mas nós somos imediatistas e nós damos respostas imediatas o tempo todo. Inclusive quando a gente é ofendido. Quando a gente não entende. Eu tenho um bebê de 1 ano, né? Então, meu bebê está chorando muito, está muito irritado. Uma mãe, num aspecto normal, todo dia, eu falei do ambiente. Sim. Como é que ela vai reagir? Estou cansada, não aguento mais, agora ela está gritando com o bebê. Mas se ela parar, se colocar na altura dele ali, pegar ele no colo e apenas dar um abraço, você vai ver a criança mudar de comportamento. Porque o choro é o primeiro sinal de que ele quer se comunicar. Às vezes não consegue, né? A idade, não sabe falar, não sabe o que está sentindo. Mas quando eu parei e dei a ele a atenção que ele quis, logo aquilo acalma. A mãe acalma. Mas a gente saturada de tudo, do dia a dia, das atividades, da obrigação, daquele choro recorrente, a nossa resposta imediata é o quê? Gritar, ficar nervosa. Então, o primeiro ponto de resposta para isso, Isa, é de fato, pare e analise. Eu falo muito às pessoas que eu acompanho, dê nome às suas emoções. O que você está sentindo agora? É raiva? É medo? Eu estou ansiosa? Porque quando eu descubro o que eu estou sentindo, eu sei lidar com aquilo melhor. Eu sei devolver na resposta correta, dando o enfoque correto ao que eu estou sentindo. Não, então peraí, eu não estou com raiva, eu estou com medo. É porque eu me senti insegura, então eu posso lidar de outra maneira. Não, agora eu estou com raiva. Se eu estou com raiva, o que eu preciso fazer? Afasta um pouco. Deu espaço, deixa circular. A Bíblia fala, né? Dê lugar à ira. Então, deixa a ira passar. Isso é muito importante, gente. A gente não entende assim, né? Porque as emoções, elas são assim, né? Elas vêm e voltam, são substituídas, assim, às vezes, né? Muito rapidamente, e por uma bem diferente da outra. Sim, exatamente. É um caminho que quem conhece, né, tem mais controle sobre isso, né? Ou quer ter, né? Mais eu sou muito suspeita, porque eu acho que uma pessoa que ela começa a compreender melhor o ser humano, o comportamento humano, ela nunca mais para. Eu vi recentemente uma pessoa comentando num vídeo que é muito verdadeiro, eu preciso até replicar, não vou saber falar o nome da pessoa, mas vale a pena a informação. Gente, minha mãe é ser humano, meu filho é ser humano, meu marido é ser humano, meu patrão, não tem patrão, né? Meu patrão é ser humano. Eu só convivo com ser humano, com gente, como é que eu não procuro conhecer gente? Como é que eu vivo sem entender as pessoas? Exatamente. Se tudo à minha volta é ser humano, eu não vivo sozinho. Então, por que eu não me esforço para entender melhor isso? É uma estrutura que a gente tem que se preocupar, né? Exatamente. Não é errado a gente conhecer de engenharia, da ciência, né? De tantos processos aí que existem para a nossa existência como ser humano. Mas o principal eixo dessa lacuna que é o ser humano, a gente normalmente deixa passar. E a coisa assim que eu vejo também que é muito importante, na verdade, é o autoconhecimento, né? Porque se eu me conheço, como você falou, né? Ser humano, a gente vê que é tudo mais ou menos alinhado, né? Eu te falei isso no começo. Quando busquei conhecer o outro, eu acabei me descobrindo, né? Quando eu quis tanto saber por que o outro reagia, respondia e se comportava de determinada maneira, eu acabei descobrindo era quem eu era. Exato. E essa resposta, gente, foi suficiente para eu entender todo o resto. Mas se você levar ao pé da letra, a grande massa da população não se conhece. Não se conhece, não conhece suas limitações, não conhece, né, via de regra, os próprios desejos, né, as próprias capacidades. A gente se anula o tempo todo, não acredita em si mesmo, né? Isso é muito comum. Não é à toa que a gente está lidando aí com o século da doença mental e espiritual. Eu quero sempre
fazer algo para agradar, mas me desagradando o tempo todo. É. Então, o autoconhecimento, como você falou, é indispensável. Eu acho que é a base dessa régua. É a ponta, na verdade, né, dessa régua. E outra, quando eu me entendo, olha como que isso é forte. Como eu me conheço bem, eu vou criar um limiar para eu ser tratada e para tratar o outro. Então, a partir disso, eu jamais vou imputar ao outro algo maior do que eu me exijo, né? Do que eu me imputo a mim mesma. Então, quando eu crio esse limiar, eu não vou imputar ao outro algo que eu não dou conta de fazer, né? Ah, você tem que ser assim. Não, mas eu sou assim. Então, é uma coisa que é um massacre com a gente mesmo. Mas é isso, é porque é um vigiar, né? Um vigiar sempre no nosso comportamento do outro. E são desafios que eu sei que não são muitas pessoas que topam isso, né? Sim. Porque é muito mais fácil falar que o problema está no outro, né? Né? É o caminho curto, né? É o caminho curto. Eu vou até dar mais um spoiler desse livro, porque no primeiro capítulo, né? A introdução ali, eu trago exatamente essa vertente. Eu só começo a olhar para o outro quando eu estou insatisfeito com alguma coisa. E quando eu estou insatisfeita, o primeiro pontapé é a generalização. Exato. Todo mundo é igual, todo sogra é igual, né? Todo adolescente é preguiçoso. Eu li isso hoje no seu livro. Então, assim, a base da nossa insatisfação, ela faz a gente generalizar coisas, porque é simples, é como você falou, é mais fácil levar para esse direcionamento do que eu buscar mudança. É, lógico. Né? Ixi, exatamente, uma zona de conforto. É maravilhoso. E essa coisa também, né, assim, vamos falar em família, filhos, né, a convivência entre eles, né, porque a gente sabe que cada um tem um perfil, um jeito. É muito interessante a gente como mãe, né, como você falou, a gente entrar no mesmo nível deles, de entendimento e tudo, mas é desafiador, principalmente hoje em dia, com tanta tela, né, vamos dizer, internet, essas coisas, tá um momento mais desafiador realmente para a gente ter filhos, adolescentes, né, até crianças, né, Sim. E tal. E é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Olha, olhando para os meus filhos, no meu primeiro livro eu trouxe muito sobre essa questão dos milênios, né, que é essa geração forte que está chegando aí. Mas há uma questão que a gente precisa levar em consideração aqui. De onde essas crianças foram formadas, né? Esses pais, eu não vou responsabilizar eles no sentido, eu planejei tornar meu filho assim. Não, mas foi um processo que foi acontecendo. Eu quero dar mais, eles precisam ter o conforto que eu não tive, eles não vão passar dificuldades que eu passei. E essas medidas comportamentais foram causando um outro problema, que é o isolamento. Né? Os filhos foram ficando e os pais se dedicando ao trabalho, né? E esse isolamento fez o quê? O filho se aproximar das redes sociais, das telas, de informações muito aceleradas da internet, porque eu brinco, hoje a internet é uma rede de 10 segundos. Há pouco tempo, o meu filho de 15 anos, eu sempre desafio eles a ler lá em casa, né? A gente foi assistir um filme e ele falou assim, nossa, um filme de 1h30 eu não dou conta. Olha, 1h30. Aí eu fiquei muito surpresa, porque eu falei, gente, isso pra mim há pouco tempo era, né? Se falasse que era um filme de 3 horas, era mais 1h30. Por quê? Aí você para analisar o que o mundo está fazendo, né? Como é que a formatação para eles hoje? 10 segundos gostei, 5 segundos não gostei, 3 segundos não gostei. Então a mente deles, volto a dizer, o comportamento, ele é um processo de aprendizagem, né? O que eu estou fazendo com o meu cérebro quando eu faço isso? Quando eu largo meu filho na frente de uma tela, eu estou falando para o meu cérebro assim, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, não gaste tempo com nada, não aprofunde nada, seja superficial, porque é esse registro que está acontecendo. Vou até trazer uma outra perspectiva para deixar isso mais exemplificado. Uma pessoa que mente muito. Uma pessoa que mente muito, ela não nasceu mentindo. Ela se deparou numa situação que ela poderia falar a verdade ou mentir. Então o cérebro, lá na área, né, do planejamento, no córtex, ele fez essa decisão. Não, isso aqui eu vou esconder, vai passar. Acontece que passou mesmo.
Só que foi lá, aquela experiência foi registrada numa área do cérebro que falou para ele assim, pode mentir que deu certo, não deu problema. Então, vamos considerar que daqui uma semana ele vai se deparar com outra experiência, que ele vai ter que fazer a mesma, ele vai ter a oportunidade de tomar decisão. Só que o que está registrado no cérebro? No cérebro, pode mentir que dá certo. Então, como já tem um registro, ele vai lá, toma a decisão, não, mentir. Então, a repetição daquilo vai fortalecendo aquele comportamento. As telas fazem a mesma coisa. À medida que eu vou lá na velocidade, na pressa, nos 10 segundos, eu quero, não gosto, tem que ser assim, eu estou registrando. Aqui é uma caixa registradora. Eu estou registrando aquela informação. E o nosso cérebro ele está sendo adaptado para aquilo. É por isso que em tão pouco tempo eu acredito muito na teoria da evolução, que da mesma forma que vivendo em sociedade nosso cérebro se expandiu, evoluiu, esse processo vai se reverter agora. Então, não se surpreendam, vou até cantar uma pedra aqui, assim, correndo um risco, né, de estar sendo precipitada, mas num futuro muito perto, a gente está se deparando com estudos científicos aí falando do retrocesso do cérebro, porque é o que está previsto acontecer. A gente não usa mais calculadora, as pessoas não gostam mais de leitura, você vê que nós que somos escritoras hoje, até a venda dos materiais é um desafio, né? Porque para as pessoas se interessarem pela leitura, elas realmente têm que vir de um processo, ou a gente tem que fazer, como eu falei, esse rebolado para trazer uma linguagem que seja interessante. Então, o nosso cérebro está sendo programado o tempo todo. E a gente programa os nossos filhos dentro de casa. Se eu sento à mesa com eles, eu estou criando uma programação. Eu sempre aprendi com a minha mãe isso também. Então, hoje eu levo para minha casa a mesa posta. Amo fazer mesa posta e comer com a minha família. Meu filho de 15 anos. Não, se eu casar, a moça vai ter que saber fazer isso aqui. Por quê? Porque agora eu criei uma regra. Né? E essa experiência comportamental marcou algo na mente dele. E a gente está fazendo isso com a forma que a gente fala, o nível de atenção que a gente dá para os nossos filhos, se a gente é um bom ouvinte ou não, se toda vez que ele aproxima, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nossa, eu estou falando bastante, né? Mas isso é importante, é isso aqui é para você. O meu filho pequenininho, eu já percebi uma questão que eu comecei a me policiar. Como eu estava muito dedicada ao processo da escrita, eu estava muito no computador. Assim, recentemente, cada vez que eu sentava no computador, eu via que ele vinha chorando. Porque o que ele já registrou? Agora eu não vou ter minha mãe. Agora eu não vou ter atenção. Então eu já tive que reverter o quadro. Na hora que eu sentava ali, eu via que incomodava, eu parava na hora. Ia fazer alguma coisa com ele. Porque eu vi que aquela experiência já estava marcando algo na vida do meu filho. E a gente, no dia a dia, a gente faz isso? Eu tenho uma porção de trabalho, eu tenho muita coisa para fazer, mas meu filho aproximou com aquela cara de que eu preciso conversar. E às vezes ele quer 3, 5, 10 minutos de atenção. Estou ocupado depois, né? É o que a maioria dos pais fazem hoje, porque eu quero dar o melhor, porque você tem que entender que o papai e a mamãe estão fazendo isso para te dar condições de estudar na escola boa, não é essa a nossa fala? Mas quando a gente faz isso, negligencia o mais importante. Que é eles, a existência deles, a necessidade que eles têm de nós. E outra, enxergar que isso está formando algo neles. O meu comportamento dentro da minha casa está formando algo nos meus filhos. E é uma preocupação que nós devemos ter, ou nós vamos futuramente nos deparar com a geração fracassada, adoecida, né? Como já está ocorrendo aí, níveis de depressões cada vez mais altos, de doenças mentais e transtornos, suicídio, né? Na Europa, nos Estados Unidos, Inglaterra, né? No aspecto geral, assim, muito forte isso já está acontecendo, e é uma coisa que está chegando no Brasil, uma velocidade gritante. Então precisamos parar e fazer essa análise, né? A nossa casa exige essa atenção, né? Porque realmente a base é relacionamento humano, a base é o acolhimento, a base é o entender o outro, né, com as suas diferenças e tudo. Porque fica falando, nossa, a guerra está lá, né, não sei onde. A guerra começa nos lares. Começa. Né? Então, se individual a gente conseguir realmente ter essa visão, esse entendimento,
Essa conversa sua que eu acho que é espetacular nesse sentido, né? De passar um pouco primeiro da sua experiência, você como escritora relatando tudo isso de uma forma leve, né? Para entender. E que, assim, que eu espero, né? Que chegue mais pessoas mesmo, essa nossa conversa aqui, que as pessoas realmente acessem, né, o Mente Holística para ter essa oportunidade. Mas né? eu acredito que sim, se você parar para pensar, todo mundo quer essa resposta. Se você olhar para os lares hoje, todo mundo quer como que é a expressão que as pessoas usam bastante hoje, eu quero uma lista, né? Um beabá fácil, de uma regra para eu seguir, para eu alcançar aquele resultado. Por mais que eu diga assim, é tudo muito diferente de um lugar para o outro. Tem sim, mas existe sim essa regra. A primeira regra é eu dar a atenção devida. Não tem como fugir disso. Dá aquela freada, às vezes negocia. Eu falo muito isso lá em casa. Agora eu não posso. Mas vamos combinar daqui meia hora, ou às 6 da tarde a gente vai fazer alguma coisa junto, ou a gente para o final de semana. Meu marido gosta muito de pedalar com eles. Então é uma coisa que a gente procura não barganhar, não é isso. Mas é estabelecer princípios, porque nós temos que trabalhar, né? Claro. Nós temos obrigações, temos uma rotina, mas também não podemos abandonar o primeiro, que é o da nossa casa. E aí tem algo muito importante que eu queria trazer para as mães, para os pais de hoje, né? Não tenham medo de conhecer o filho de vocês. E outra, não tenham medo de descobrir que eles têm defeitos. Os nossos filhos, eles são cheios de defeitos. Não vivam da superproteção, de achar que eu tenho que tampar ele numa redoma do mundo para ninguém criticar, para ninguém julgar, né? Nossos filhos precisam, uma base do comportamento humano é viver a frustração. Porque como então eu vou aprender a lidar com a frustração se eu não tiver experiência com ela? Eu acabei de falar, todo comportamento é um processo de aprendizado. A frustração também faz parte desse processo. Aprenda a falar não, aprenda a colocar em limites. Vai doer na hora, vai irritar na hora, mas no futuro, muito próximo, a resposta vai ser muito mais positiva. E não tenham medo, né, de tratar essa experiência como parte do processo de crescimento. Os filhos precisam ser frustrados, sim. Não para trazer um espírito de coitadinho, de pobrezinho, de jeito nenhum. Para eles terem experiências e saber que o mundo, por si só, ele vai se responsabilizar por esse processo, né? Vai acontecer. Exatamente. Então, eu vejo que assim, é um papo que se a gente deixar, né? Bom, a gente vai... Não, a gente vai falando porque é muito importante, interessante. Verdade. E a necessidade, né, que está tendo aí, como já foi falado também, né, das pessoas ouvirem isso. Mas eu acho que é uma mensagem bem assim, importante e que você falou muito bem, né? Então, a gente partindo para o final, você já deu um recado aí para as mães, né? Agora, se você puder, né, dar um recado para os filhos, principalmente adolescentes, o que é que você fala? Você tem uma câmera ali para você olhar e falar? Não sei se tem também, mas... Sim, claro que nós temos. Olha, filhos, eu fui filha, né? Eu vim de uma geração totalmente diferente, mas hoje eu tenho 3 filhos que estão vivendo a experiência de vocês. Dê ouvidos, respeito e amor às pessoas que colocaram vocês no mundo. Muitas vezes nós criticamos os pais com base eles são muito inadequados, inapropriados, eles são muito resistentes, eles não me ouvem. Mas a verdade é que vocês, filhos, precisam entender também, é que hoje talvez eles estão entregando aquilo que eles receberam. Eu falei até agora que todo o nosso aprendizado comportamental, ele vem de uma base. Você parou já para se perguntar de onde vêm as origens do seu pai, da sua mãe? Por que ela age? Por que ele age de tal maneira? Por que talvez sua mãe, seu pai não é uma pessoa que abraça muito? Ou por que não fala muito de amor? Já olhou para os pais deles? Se você tiver uma conversa, como eu já tive com a minha mãe, mãe, me fala como é que é a relação com seus pais, e eu entender como é que eram os meus avós com a minha mãe, muito do comportamento da minha mãe eu vou conseguir entender, respeitar e amar. E outra, eu posso usar esse pressuposto para trazer uma experiência nova para a minha relação, né, de pai e filho. Então não é um caminho só para os pais. Filhos, isso também é uma faca de 2 gumes, né? É uma régua de 2 pontas.
Eles exercem a função deles, vocês exercem a de vocês. Busquem mudanças que vocês possam apresentar para os pais de vocês a ponto de gerar essa transformação que talvez eles não receberam. Então não depende só de um, nós vivemos um conjunto. A nossa casa é responsabilidade de todo mundo. Pais fazendo seu papel, filhos fazendo seu papel. Então, filhos, amem os pais de vocês, honrem os pais de vocês e valorizem a presença deles enquanto eles estão aqui, tá bom? Fica essa dica. É uma dica muito valiosa, né? Quem, assim, para filhos, pais, enfim, para o ser humano em geral. E foi, assim, né? Vamos realmente falar até já, né? Porque a gente está por aqui. Você realmente trouxe algo muito importante e eu sei que vai, né? Vamos dar um jeito disso aí chegar para mais pessoas. Vamos sim. Muito obrigada, viu, Daiane? E que, assim, seus livros realmente são, né, pérolas que vão deixar, né, um legado para quem puder e tiver a oportunidade de ler. Então é isso. Muito, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez. Estar com você foi uma honra e eu reforço o seu pedido. Público, assistam. Esse material é necessário, né? Exatamente. Então é isso. Até já, até breve. Até já.